começando um Dá Gosto e hoje nós vamos preparar uma receita que tem cheiro de festa junina, sabor de infância, aquele aconchego para os dias mais frios. Junho e julho, meses de arraiar, festa junina e julina, férias escolares e muitos encontros de família. Época de pipoca, quentão, paçoca, bolo de fubá, pamonha, canjica, arroz doce e tantas delícias que fazem parte da nossa memória afetiva. Hoje, o milho será o grande protagonista do programa Dá Gosto. E nós vamos preparar um curau de milho tradicional, bem cremoso e finalizado com canela. Mas já começa com uma pergunta. Na sua cidade, a receita é chamada de curau ou de canjica? Está começando o programa Dá Gosto, gente! E o programa Dá Gosto de hoje tá delicioso porque tem cheiro de festa junina, gente! Cheiro de infância, sabor de infância e aquele gosto perfeito, delicioso, quentinho para esses dias de frio. Então, junho e julho, meses de arraiar, festa junina e julina, férias escolares e muitos encontros de família. E hoje, o milho será o grande protagonista do programa. Nós vamos preparar para você um curau de milho verde, bem cremoso, finalizado com canela para dar aquela pitadinha de pimenta. Que delícia! Então, não perde o programa Dá Gosto, não saia daí porque eu volto já já com todo o mise en place pronto para você. Estamos de volta com o programa Dá Gosto, gente. E eu já começo esse bloco perguntando para você. Aí na sua região, o curau é chamado de curau ou canjica? Pois é uma dúvida, porque cada região tem um nome diferente. Eu já vi até algumas pessoas chamando curau de canjica ou mugunzá. Você acredita? Pois é. Aí, como que é? Aqui vai ser um curau de milho. Gente, eu preparei para você aqui, ó, todo o mise en place. O ideal é você usar o milho fresco para esta receita. Lá no Nordeste, as mulheres costumam ralar o milho. Ralar naquele ralador. Gente, dá um trabalho. Meu Deus, minha sogra fazia isso. Por Deus na causa. Quando ela falava assim, vamos fazer pamonha ou curau, todo mundo já arrumava o que fazer, todo mundo tinha compromisso. Sabe por quê? Porque dá um trabalhão danado. Mas nós temos aqui o nosso liquidificador e nós vamos fazer hoje um curau batido no liquidificador. Vamos começar a nossa receita? Já adicionei o leite no liquidificador porque, gente, essa peça aqui é fundamental, tá? Já coloquei o leite no liquidificador e o meu mise en place é muito simples. Milho fresco, né, com esses grãos assim bem gordinhos, bem recheados, açúcar, canela, um pouquinho de sal, só para realçar o sabor. E esses são os ingredientes do curau ou da canjica. É isso mesmo. Vamos começar? Vamos começar a receita. Coloquei o leite aqui e agora nós vamos fazer o quê? Bater o milho. Você tem que bater até ele ficar cremoso, tá? Bem cremoso. Aí eu vou fazendo uma baguncinha básica aqui, né? Gente, eu me lembro, assim, tem uma das coisas que eu mais amo fazer é reunir família. A minha sogra faz um curau de milho bem tradicional, que é aquele que você tem que ficar ralando. Como eu já disse para você, não é fácil. É uma receita, assim, que demanda bastante tempo. Então eu juntava um monte de mulheres, vou colocar mais leite aqui, em volta de uma mesa, cada uma com um trabalho diferente, umas costurando, né, a palha do milho para fazer a pamonha, outras ralando o milho para fazer o curau. Vamos bater isso aqui? Enquanto isso,
Escuta uma musiquinha de arraiar aí. Será que ficou bom? Vamos dar uma olhadinha? Milho batido, prontinho, vamos coar. Gente, tem pessoas que não coam o milho, tá? Mas eu gosto dele coado. Eu acho que a textura fica mais gostosa. Se você for fazer o curau, né, mais cremoso ou de cortar, você sabe, tem três maneiras de você fazer. Aquele de corte, que é o curau de corte, que ele fica bem durinho, aí seria ideal essa maneira. Mas eu gosto de comer ele um pouco mais cremoso, mais denso, porém de colher. Quente, quentinho, na hora que fica pronto. Aí sim, gosto de família. Bom, vamos coar. Eu já vou colocar na minha panela aqui, ó. Olha que delícia. Vamos coar todinho. Esse preparo aqui. Terminando de coar aqui todo o nosso milho batido. Gente, milho é um dos legumes, né, mais utilizado nessa época no Nordeste. E por que as festas juninas e julinas tem muito milho nessa época? Porque é a época ideal de inverno, é a produção de milho lá no Nordeste, gente. Então, essa época de inverno, que inverno lá não tem nada, né? Porque tá sempre quente o ano inteiro. Mas essa é a época da maior produção de milho lá. Então, a maioria das comidas todas são à base de milho. E milho, ele é, né, uma leguminosa, um legume bem resistente. Então, dura bastante. E o milho você pode usar ele tanto fresco quanto seco, né? Para fazer o fubá, para fazer o angu. Gente, a minha sogra faz um angu que a gente come, sabe como? Tem angu com rapadura, que eu vou fazer aqui também para vocês. E tem um angu que dá para você comer com carne com molho, tipo uma polenta. Você não tem noção, é maravilhoso. E é feito com o milho, que nós chamamos aqui de quirela. Já pensou que legal? Eu amo a culinária brasileira justamente porque tem essas nuances, né, de você ter tanta variedade com o mesmo ingrediente. Ó, coado, ele fica bem cremoso, tá? Eu já liguei aqui a minha panela. Agora eu vou colocar o quê? Uma pitadinha de sal, tá? Uma pitadinha de sal e o açúcar. Todos os ingredientes e suas quantidades estão descritas, tá, gente? Vamos experimentar como que tá de açúcar aqui, ó. Vou colocar uma canela em pau aqui já. Ó, dá uma olhadinha, ó, como fica, ó. Tá vendo? E pode ser... Você pode talvez achar que vai demorar muito para isso aqui ferver, mas não vai, para engrossar, porque o milho ele tem muito amido, muito mesmo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele ferver um pouquinho, vou dar um break rapidinho para tomar o meu café, que eu vou aproveitar e colocar uma canelinha. Jamile fez um café para mim hoje. Gente, já tomou café com canela? Ai, que delícia! Esse tempinho, esse clima gostoso, mexendo essa panela de curau, tomando um cafezinho, maravilhoso. Não sai daí não, tá? Vai ser só o tempo de tomar um golinho de café. Eu volto.
de volta com o programa Dá Gosto, gente. E hoje tá um gosto, tá um sabor danado nessa cozinha de milho verde. Olha só o que eu tô fazendo para você. Para você que tá chegando agora, gente, e esse ponto é importantíssimo aqui do nosso curau de milho ou canjica em algumas regiões aí do Nordeste. Ó, deixa eu mostrar para você. Tá vendo que ele começou a empelotar? Agora você fala, Sandra, desandou, deu errado, não tá certo, não vai dar certo esse curau, mas não é não. É esse ponto mesmo que eu quero que você veja. Ó, ele vai dar uma empelotadinha, você vai falar, não vai dar certo. Mas ó, ele vai começando a encorpar e as pelotinhas que você viu aqui, ó, vão sumindo, ó. Olha isso aqui. Meu Deus, olha. Tem uma hora que você fala, desandou, não vai dar certo, mas dá certo sim. E agora você tem que continuar mexendo para ele cozinhar, tá? Se você tivesse uma panela convencional em casa, aquelas panelas, né, de ferro, essas coisas, ele vai até fazer aquela raspinha no fundo, tá? Mas aqui, ó, você já não precisa mais mexer tanto. Olha como ele ficou cremoso. Olha, parece que estava todo empelotado. Olha isso. Olha. Agora ele vai terminar o cozimento. Vou dar uma olhadinha no açúcar para ver como que tá. Ó. Gente, com esse tempinho frio, você não tem noção como tá isso aqui. Delicioso, delicioso. Ó. Eu amo esse ponto de curau. Gente, olha. Ainda tá um gostinho de cru, tá? Então, a gente vai deixar ele cozinhando aqui por mais ou menos uns 3 minutinhos ainda. Vou até parar de mexer. Olha só, depois do tempo de cocção que eu falei para você, 3, 4 minutos, olha como ele ficou. Você lembra que eu já experimentei e ele estava com gostinho de cru, né? Mas olha aqui, ó, quando ele começa a soltar do fundo da panela, ó, você viu que eu continuei mexendo e ele vai começando a soltar do fundo da panela. Essa é a textura ideal, tá bom? Do nosso curau de milho. Olha, ou canjica para muitos. Ó. Você viu? Perfeito. Nesse momento aqui já vou desligar. Gente, para esses dias de frio, eu gosto de comer ele assim, quentinho, quentinho. Mas você pode consumir, curau é o ano inteiro. Antigamente a gente só achava curau mais no meio, né, no meio do ano, junho, julho, que são épocas de festa junina e julina, aonde se come curau quase todos os dias, onde se come milho quase todos os dias. E é claro, o sabor do milho fica mais ressaltado justamente nessa época do ano. Porém, a gente encontra milho o ano inteiro, então você pode comer ele no calor, no frio, sabe? Em dias deliciosos para você e sua família. Então, a textura é essa. Prontinho, vamos servir esse delicioso curau de milho. Olha, textura cremosa. Olha isso. Delicada, brilhante do milho. Que delícia, gente. Isso aqui me lembra muita coisa. Muito gosto de família. Sujei aqui um pouquinho. Deixa eu limpar. Olha só. E eu falo, né? Olha, sempre eu digo para você que a apresentação é tudo. Coloquei numa cumbuquinha aqui mais funda, né? Mais bonita. E quando você for servir para sua família, pensa nisso também. Montar alguma coisa legal, fazer uma, né,
uma apresentação gostosa, porque as pessoas comem com os olhos, tá bom? Ó, vou colocar um pouquinho de canela ralada aqui. Olha que lindo que fica. Se você for comer gelado, o que você vai fazer? Você vai tirar dessa travessa, colocar, né, dessa panela, colocar numa travessa e levar à geladeira. Deixa esfriar um pouco antes de levar à geladeira, tá? Então, sempre pensando nisso, a textura que você gosta. Tem gente que gosta dele mais cremoso, igual tá aqui. Tem gente que gosta dele de cortar, como eu disse no início. Então, é esse ponto. Depois da cocção, esse ponto é perfeito para que você leve à geladeira, deixe esfriar, sirva aí, ó, do jeito que você quer. E eu acho que eu já sei o que eu vou levar na festa de aniversário da Jamile, gente. Vou fazer esse curau. O que você acha, Jamile? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos degustar? O que você prefere, quentinho ou frio? Eu vou no quente. Gente, vamos provar? Olha a textura, cremoso. Eu tenho certeza que você nunca provou uma receita assim, mas eu vou dar algumas dicas para você. Esfriou e você gosta dele cremoso, o que você pode fazer? Basta acrescentar um pouquinho de leite, aquecer novamente mexendo, que ele vai recuperar a cremosidade. Ele vai ficar nessa textura que eu te mostrei. A quantidade de açúcar também pode variar dependendo da doçura do milho, tá? Então cuidado na hora de colocar açúcar. Para uma versão sem lactose, tem muita gente hoje que é intolerante, tem alergia à lactose. Você pode utilizar uma bebida vegetal, tá? Aqueles leites à base de amêndoa, mas sempre escolhendo um leite bastante gorduroso, mais gorduroso, tá? Porque senão ele vai variar muito essa textura do curau, tá? Da canjica. O curau, ele também pode ser preparado no dia anterior. Pode ser conservado na geladeira. Lembrando que o milho, ele estraga muito rápido, porque ele fermenta. Então ele tem que estar bem cozido, tá? Você viu aqui que a gente demorou mais ou menos 20 minutos de cozimento. E também você pode usar sua criatividade, gente. Você pode usar leite de coco, você pode colocar coco ralado. Se você quiser colocar uma pitadinha de doce de leite também em cima, fica delicioso. Mas o que eu gosto mesmo é dessa versão tradicional. Ai, é muito bom, né? Outra coisa, você não pode perder nenhuma dica de como foi feito esse curau. E lembrando que todas as quantidades e a receita tá nas nossas redes sociais. Então, já fica sabendo, ó. Para você deixar o seu curau nessa textura, siga direitinho as instruções. Vai ficar perfeito. Bom, gente, olha, esse mês foi recheado de gostosuras com o nosso ingrediente principal, o nosso protagonista, que foi o milho. Nós já ensinamos, olha, várias receitas. Nós ensinamos a canjica ou mugunzá, nós ensinamos aquele arroz caipira que ficou delicioso, ensinamos o bolinho de milho, que você pode usar variações de recheio, queijo coalho, bacon, nossa, fica delicioso. E agora finalizamos com um curau, né, ou canjica, em algumas regiões do país. E se você perdeu algum, vai lá no YouTube, procura, tem todas as séries desse delicioso mês julino para você conferir. Não perde nada dessas receitas, guarda tudinho aí. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente via redes sociais, que a gente está aqui para ajudar você a esclarecer tudinho. Então, não esquece, siga o programa Programa da Gosto com Sandra Romancini, meu pessoal, @Sandra_Romancini. Nós estamos aqui, ó, para servir você e sua família. Foi uma delícia estar com você mais esse programa e eu aguardo você no programa que vem, é claro, com outras delícias para você, tá bom? Um grande beijo
E até a semana que vem. Com licença, meu curau tá esfriando. Não esquece as dicas, hein? Esfriou, bate novo, cremoso. Ai, que delícia. Maravilha. Bom. Coisa boa. Seguido. Ah, faz! Me marca que eu reposto. Beijo.